E aí, pessoal? Bom dia de novo. Quarta aula e intervalo, beleza? Bom, deixamos lá a aula 27, Revolução Mexicana. Dúvidas vocês mandem pelo WhatsApp. Agora vamos para a aula 28. A aula 28 está na página 320 do seu resumo e na página 145 do livro texto, tá? Então pode acompanhar um, pode acompanhar outro. Eu vou acompanhar aqui pelo resumo desta aula. Bom, primeira coisa, o tema aí, República. Então nós saímos de História Geral, entramos agora em História do Brasil. Dentro da História do Brasil, o primeiro momento aqui, então, é a questão da República. Começamos agora a República Brasileira. Bom, o primeiro momento dessa república é a chamada República da Espada. Então nós vamos dividir esta apresentação aqui, esta aula, em 4 momentos. O primeiro momento, relembrar esse golpe da República e as diferentes posições ideológicas de que tipo de república nós poderíamos ter, ou que tipo de república era possível com esses grupos que estavam ali. Depois, a construção da memória. Vamos ver que não houve muita participação popular, então é necessário construir uma memória da república. Na verdade, vamos colocar isso como o primeiro momento, e depois, no segundo momento, a divisão ideológica. Depois, o governo do Deodoro, nosso primeiro presidente, e o do Floriano Peixoto, tá bom? Seguindo um pouco do esquema que nós temos aí, na página 320, a República aparece como um golpe. Tá? Aparece lá, ó, Proclamação da República, golpe militar, chefiado pelo Deodoro da Fonseca. Então, República como golpe militar. O Floriano, representando então aí o exército, estava aliado. Então, quem apoiou esse golpe? Os fazendeiros, em especial os fazendeiros do Oeste Paulista, os cafeicultores, que estavam ali no Partido Republicano Paulista. E setores médios urbanos. Esses setores médios urbanos, intelectuais, tinha uma posição um pouco mais radical, boa parte deles, se aproximando de um jacobinismo, outros ainda positivista. A posição dos militares muito próxima de uma posição positivista. E o Deodoro, como nós já vimos, nem queria mesmo proclamar a República, ele era amigo do Dom Pedro, mas foi ali envolvido pelo momento e muito influenciado, sobretudo, por esses oficiais positivistas ligados aí a Benjamin Constant, por exemplo, tá? Então a união desses 3 setores sociais, o exército, os fazendeiros do café e setores médios da sociedade, tornou possível um golpe militar que proclamou a República Brasileira. O primeiro ponto é esse daí. Mas peraí, o senhor falou lá dos militares, dos cafeicultores, dos classe média, os setores médios urbanos e o povo. Cara, o povo não estava nem aí. Ou seja, mesmo tendo lá um grupo de republicanos mais exaltados, ligados a Silvia Jardim, por exemplo, não houve envolvimento popular. O povo viu aquilo talvez como uma parada, um desfile militar. Um personagem da época chegou a falar assim: o povo assistiu a tudo bestializado, portanto, sem a presença popular.
Se nós não tínhamos uma presença popular, tornava-se necessário, ou tornou-se necessário, construir uma memória sobre isso. Algo do tipo, sempre desejou-se a república, desde a época da colônia queríamos uma república, era o sonho do brasileiro e etc. Então, como é que se construiu isso? Símbolos. Então, vamos criar alguns símbolos republicanos. Nós mesmos que precisamos de alguns símbolos, né? Quase todo mundo tem aí na parede do quarto algo pendurado, no caderno um desenho, algo que representa alguma coisa. Dá uma certa identidade. Então, o Brasil precisava disso, em especial os republicanos. O primeiro símbolo que eles pensaram foi a bandeira. Bom, de cara vão pensar uma bandeira muito parecida com a bandeira dos Estados Unidos. Então vai pensando já na influência norte-americana. Uma bandeira com aquelas listas, só que no caso aqui seriam verde e amarelas. E um monte de estrelas igualzinha à norte-americana, a diferença dessa cor. Não pegou, não deu muito certo, logo foi trocada. Aí aparece aquela bandeira que conhecemos hoje. Verde, amarelo, azul e branco. Que romanticamente identificamos como o azul do céu. Na verdade hoje um pouco nublado, ou talvez poluído. O ouro, aquele amarelo, sendo roubado. E aquela parte verde, as nossas matas, Aí lembramos das queimadas que não param de acontecer no Brasil todo, em especial lá na região amazônica. Calma. Eu estou querendo dizer que essas cores não tem nada a ver com isso. Isso aí foi meio que romantizado, Ficou até legal, se não fosse o efeito contrário do que está acontecendo. Essa bandeira, ela foi praticamente a bandeira do Império. Ela já era assim, tirou-se o brasão lá do centro e colocou aquele círculo, aquela esfera com o lema de ordem e progresso. Tá? Então adaptou-se. Você vê então uma tentativa, talvez, de uma certa continuidade, pode ser. Outro foi a questão do hino, então temos que construir um hino. Selo, buscou-se a imagem colar a nossa república no que aconteceu lá na França, na Revolução Francesa. Então, vão tentar ligar o governo monárquico de Dom Pedro II com o antigo regime lá na França, derrubado pela Revolução. Tanto que o hino da Revolução Francesa, a Marselhesa, vai ser tocado aqui nas repartições públicas, nas grandes festas. O 14 de julho, que é o feriado lá da França, tomada da Bastilha, aquela coisa toda, a queda da Bastilha. Cara, vai ser feriado aqui, vai se comemorar aqui. Então tentou ligar isso. E um personagem que foi muito bem usado pelos franceses, que é a mulher, a Marianne, que leva, se aparece sempre com o movimento revolucionário republicano. Aqui também. Então vai aparecer sempre a imagem de uma mulher e a república. Alguns colocam inclusive que a cédula que nós temos lá, o dinheiro, tem um rosto lá, seria de Marianne. Mas também não deu tão certo assim, tá? Porque as realidades eram muito diferentes e na Revolução Francesa a participação popular foi total, foi imensa. São colotes, camponeses e tudo mais. E aqui a questão da mulher, mais ou menos, A mulher estava excluída aqui da participação política, sobretudo. E um último elemento, o último que vamos falar, Aparecem outros por aí. Foi a questão da história. Então vamos tentar mostrar aqui que, historicamente, o povo brasileiro sempre desejou uma república. E aí eles vão buscar a imagem do Tiradentes. Ele aparece no seu texto, nesse rascunho, resumo, na 321. Tem uma imagem aí do enforcamento do Tiradentes. E vai aparecer em algum momento no livro-texto. Claro, vamos estudar o Tiradentes lá naqueles movimentos insurrecionais lá ligados à independência.
Mas aqui, o que ele quer mostrar, né? Olha, lá na época da colônia já se lutava pela república. O Tiradentes é apresentado como um herói. Mais do que isso, ele é mitificado. Ele é apresentado como um herói que se identifica até com Cristo, né? Uma cristificação, se essa palavra existe, aí do próprio Tiradentes, que põe uma roupa branca, a barba longa, aquele cabelo. Consta, inclusive, que naquele momento o enforcamento não permitiria, ele teria que estar com a cabeça cortada, né? Careca, sem barba. Mas é uma construção, né? E ele também é apresentado como uma pessoa mais pobre do que todos os outros, alguém que assume aquilo que fez, um verdadeiro plebeu diante daquela elite econômica. Então veja, toda uma construção no discurso, na história e no visual, nas pinturas aí que fizeram. O Tiradentes tem seu mérito, com toda certeza. Vamos ver isso na Inconfidência Mineira. Mas mesmo a república que se propagava lá, que se defendia, era uma república em Minas Gerais, não era algo de cunho nacionalista ou que pegasse a nação como um todo. Mas isso vai sendo desviado porque a ideia é construir esse mito. Tá? Então veja essa preocupação, sobretudo pela pouca participação popular no processo de proclamação da República ou golpe militar da República. O item 2 que nós temos aí, deixa eu ver se ficou alguma coisa para trás aqui. Acho que não. Mas beleza, tal. O item 2 é essa concepção de república, que projeto republicano que nós temos. Qual é a ideologia que vai predominar? Porque se nós tínhamos fazendeiros, setores médios e tínhamos os militares, não significa que todos eles pensassem a mesma coisa. O que eles tinham naquele momento que os unia é que não cabia mais a existência da monarquia. Tínhamos que terminar aquilo. E que o novo se vislumbrava na república. Pronto. Mas agora, temos que implantar a república. Qual vai ser o projeto? Mais para o lado dos fazendeiros, mais dos militares. Então, nós temos basicamente, dá para perceber, 3 caminhos possíveis. O primeiro vai ser um projeto que podemos definir de liberal. É óbvio que temos que discutir a concepção de liberalismo aqui na Europa, mas chamado liberal, que é aquele que vai se aproximar muito do que acontecia nos Estados Unidos, que vai falar da questão da participação do voto, não vai se preocupar muito com a questão social. Esse grupo mais liberal está preocupado mesmo em descentralizar o poder. Os fazendeiros queriam mesmo era federalismo ou federação. Aquelas províncias viram estado, assim, os estados mais independentes, com certa autonomia, para que eles, obviamente, tivessem poder ali naquela região. Então dá para perceber que essa proposta liberal é defendida pela elite cafeeira. Vai falar em 3 poderes e tal. É claro, alguns setores da classe média, também vão aprovar e concordar com essa proposta. A segunda proposta, ou ideologia, ou posição, é o positivismo, que vem lá do Augusto Comte. O positivismo defendia um Estado centralizado. É uma proposta que fala em modernização. É uma proposta que fala que o grande mal da sociedade é a ignorância. E não é a ignorância da brutalidade da pessoa que é sem noção. É de ignorar mesmo, de não conhecer as coisas. Então eles dão um certo valor à educação. Mas
não estou investindo nela. O que eles estão querendo é que as pessoas que tenham essa ascendência devem governar. Chega a ser um movimento antidemocrático, porque eles acreditam que o governo tem que ser centralizado, tem que ser forte, pode até ser uma ditadura, contanto que seja moderna, né? Na modernização, no progresso e etc. Essa república ditatorial, antidemocrática, positivista, se encaixava bem num projeto militar, que normalmente se consideram mais patriotas do que os outros, mais preocupados com a defesa do Brasil do que os outros, que seguem uma hierarquia entre eles, né, onde não se questiona, mas se obedece, porque se acredita que quem está em cima tem que estar lá. Então é um projeto que vai se espalhar muito ali no meio militar, principalmente entre os oficiais de patente mais alta. Quanto mais jovem e mais alta a patente, é o que mais se identifica com isso. E tem também aqui uma proposta que foge um pouco da questão do país agrário. Então entra em choque com os fazendeiros. Eles já vislumbram um progresso, portanto, na área da indústria. E o terceiro projeto de república é o projeto jacobino. Isso mesmo, jacobino, nome que vem lá da Revolução Francesa. Os jacobinos era a ala mais radical, né, da Revolução. Os livres, pobres e radicais. É esse aqui. Porque esse grupo é aquele que também é defendido por setores médios da sociedade, intelectuais, que defende maior participação popular no governo, maior mobilização popular para decidir o que se deve ou não se deve fazer. É um grupo que quer chamar então o povo para também administrar. Também apostam na educação, só que para eles tem que ser uma educação para todos, não só para setores da elite, como por exemplo a proposta positivista se encaixava mais. Aqui educação para todos. Uma sociedade sem privilégios, diminuísse a diferença entre pobres e ricos, mudança na estrutura agrária, ou seja, um grupo radical e que teve pouquíssima possibilidade de conseguir esses objetivos aqui. É claro que nós vamos perceber, já que estamos há muito tempo nesse episódio, que o projeto vencedor vai ser o projeto liberal dos cafeicultores. Nós vamos ter uma república oligárquica, república dos fazendeiros. Mas também vamos ver que nesse primeiro momento, o projeto que sai à frente é justamente o projeto militar. Por isso que esse tema aqui é chamado República da Espada, 1889 a 1894. Porque nesse começo, quem vai dar as cartas, quem vai estar no poder, serão os militares. Nas figuras do Marechal Deodoro, o proclamador da República, e de outro marechal, o Floriano. E que apesar de serem militares ambos, né, eles não tinham as mesmas posições políticas. Nós não vamos ver isso aqui agora. Então, entrando aqui no item 3, né, governo do Deodoro. O item 3 aparece aí na quarta bolinha aí do seu resumo. Tá lá, no governo de Deodoro da Fonseca, 1889, 1891, foi promulgada a Constituição. Aqui já vai direto para a Constituição. Então vamos dizer o seguinte, no primeiro momento nós temos o governo provisório. Ora, proclamou a República e agora? Então, feita a proclamação, já temos aí a instalação de um governo provisório, que vai ficar ali para consolidar essa república, para organizar as eleições, para que não tenha um retrocesso, na visão deles aqui. Quem proclamou? Deodoro. Quem que vai ficar na liderança desse governo provisório? Ele mesmo. Mas também teremos outros ali dos outros grupos que participaram disso, formando, né,
esse governo. Mas a liderança está ainda com Deodoro, tá? De destaque, o que nós temos aqui? Primeiro, uma naturalização, ou grande naturalização, como se falou. Aqueles estrangeiros que estavam residentes aqui poderiam se naturalizar brasileiros. A política do encilhamento. Então, dentre esses que estavam no governo provisório, tinha um chamado Rui Barbosa, que até hoje é considerado como um grande sábio, né, dos intelectuais aí do Brasil. O Rui Barbosa, ele é o ministro da Fazenda, seria hoje o ministro da Economia. E ele vai ter uma proposta. A proposta dele vai na direção da industrialização. Então ele tem uma proposta modernista de industrializar. E para isso, ele vai... Então a proposta é ótima, né? Mas para isso ele vai por alguns caminhos que acabaram não dando certo. Por exemplo, a emissão de dinheiro. Com mais dinheiro vamos comprar mais, se vamos comprar mais podemos produzir mais, então ele vai acreditar que se nós tivermos mais circulação da riqueza, vamos ter mais produção industrial, vamos mudando essa cara aí. Autorizou outros bancos, né, a emitir papel, aumentou fraudes inclusive, né, dinheiros falsos, deu crédito, possibilidade de empréstimo para as empresas, só que aí vem, né, alguns problemas básicos. Essa política é chamada política do encilhamento. Então, revendo, incentiva a industrialização, emissão de papel moeda e facilidade para abrir empresas com empréstimos. No nosso texto, vai falar assim, ó, inflação e especulação. Quer dizer que não deu certo. Muitos que pegavam esses empréstimos não abriam nada, não melhoravam a loja nenhuma, nem fábrica, faziam especulação na bolsa. Pegavam o dinheiro e vendiam ações de empresas que não existiam, empresas fantasmas. Então sempre o jeitinho negativo, né? Brasileiro. Muito dinheiro sem produto vai fazer com que esse dinheiro passasse a valer menos, né? Então, inflação. Então, o que é que se opôs? O que dificultou tanto? Bom, alguns textos falam assim, primeiro, não pela ordem, tá? A nossa mentalidade colonial. Então, ainda tínhamos essa mentalidade colonial ou colonialista. Depois, a desonestidade pura e simples mesmo, de quem pegava dinheiro, não investia, não fazia nada e ainda criava empresas fantasmas. A especulação, a inflação, que o nosso texto destaca, e também os grupos opositores. Quer dizer, quem que se opôs a isso? Os fazendeiros. Eles não têm interesse em que o Brasil vá na direção da indústria. Os importadores, que viviam de importar para poder revender aqui, porque a política do Rui Barbosa vai falar num certo protecionismo do produto nosso. Então encarece o que vem de fora. E algumas nações, como Estados Unidos e mesmo a Inglaterra, que é claro, estão anos-luz à nossa frente, mas já vislumbram a possibilidade de alguns produtos seus serem substituídos por alguns produtos fabricados aqui. Então também não gostavam muito dessa posição. Sendo assim, faliu, não deu certo. Tá? E leva a uma crise. Outra coisa que o governo provisório se encarregou vai ser de expulsar a família real. E talvez o principal vai ser a promulgação de uma Constituição promulgada, feita então com uma Assembleia Constituinte, que era o que vamos chamar assim de consolidação da República. Nós tínhamos que fazer uma nova Constituição, porque aquela que nós tínhamos era uma Constituição monárquica, a de 1824, a de Dom Pedro. Teremos então a nossa primeira Constituição promulgada em 1800, primeira republicana, tá? Em 1891, justamente em fevereiro. Então é a segunda que o Brasil tem, no geral, e a primeira da República.
Temos aqui algumas características dela. Deixa eu ver se temos aqui já na quarta bolinha ou quinta. Temos aqui pouca coisa, hein? Então anote em qualquer canto aí. Então tá lá no seu texto, na página 148 do texto, tem alguma dessas coisas. Mas vou adiantar aqui. Primeiro, vai ser república. Então, república federativa. Proclamada república, agora é república federativa. Certa autonomia, é o que os fazendeiros queriam. Mas presidencialista, portanto, tem um poder central também. Até hoje. Outra característica, 3 poderes. Então vamos, mas é óbvio, mais ou menos, né? Poder legislativo, executivo, judiciário, sendo que o legislativo tem o Senado. Mas diferente do Império, o Senado, que era vitalício, agora não. Ele é eleito também. Lembra que tínhamos no Império o poder moderador, o quarto poder? Aqui não tem, são apenas 3 que devem estar em equilíbrio, em harmonia, aquela coisa toda. Tá? Separação da igreja do Estado. Durante a monarquia nós tínhamos lá o beneplácito, o padroado, onde a igreja estava grudada no Estado. Aqui não, separação de igreja e de Estado é um modo de dizer, teoricamente, né, que o Estado é laico. Há uma liberdade razoável aqui para as religiões. E o que mais caracteriza uma república em referência à monarquia é o voto, né? Você escolher o governante por um certo período e depois continuar fazendo isso de tempo em tempo. O que não existia na monarquia. Existia lá para os deputados, né? Agora aqui vai existir para todos esses cargos. O voto será descoberto. Significa que ele é aberto ou que ele é um voto, como se diz, não é secreto, tá? Outra questão importante, homens, tá? Homens maiores de 21 anos é que votam. E eles devem ser alfabetizados. Então você tirou aí os analfabetos, tirou os mendigos não votam, tirou as mulheres. E olha que interessante, não existia na Constituição nada que dissesse mulher não pode votar. Mas elas não votaram. É como se o costume fosse esse. E isso é muito sério, né? Porque, veja, é como se não tivesse a preocupação. Seria tão óbvio que a mulher não vota ou não deve votar que não precisa falar nada. Lamentável. Mas foi assim que aconteceu. Bom, recentemente... Não, deixa quieto. É que recentemente eu vi um político dizendo que o problema que nós temos hoje é porque as mulheres votam. Nós estamos quando? Algumas coisas se repetem como tragédia, né? O que mais que tem aqui? E essas mudanças aí, essa que deveria ser um grande marco, né, da República, na verdade dava condições de eleitor de 5%. Tipo, 5% da população que votava. Um número bastante pequeno para uma república. Acho que mais ou menos isso, né? Alguém podia colocar ainda a ideia aqui de a liberdade de imprensa. O nome, né? O nome é ridículo, né, gente? Nós passamos a ser os Estados Unidos do Brasil. Já não bastava aquela bandeira, agora Estados Unidos do Brasil. Bom, elegemos o presidente. Nessa Constituição falou assim, o primeiro não. O primeiro presidente, ele vai ser eleito por esses mesmos constituintes aqui, esses mesmos deputados que fizeram a Constituição. Então não será uma eleição direta. E aí foram fazer esta eleição. Vamos ver se tem algum detalhe aqui. Tá tranquilo, gente. Então vamos lá. Feita a eleição, quem é que vai ganhar? Parabéns. É você mesmo. O próprio Deodoro. Então, o Deodoro da Fonseca, ele vai meio que articular. Ele já é o líder aí do governo provisório. Ele sai candidato. Ele vai disputar como fazendeiro. Mas corria-se ali, né,
o boato de que se ele não ganhasse, eles fechariam a Assembleia e implantariam uma ditadura. Então, e o fazendeiro, se não me engano, é Prudente de Moraes. Então votou-se nele, mas não foi tão sossegado assim, tá? Teve que ter esses argumentos, chegou próximo. E o vice foi o Floriano Peixoto, mas apesar de ser militar, ele era do grupo do Prudente de Moraes, grupo dos fazendeiros. Então colocou ali um vice que não era da linha dele. Então o Floriano já vai governar, o Deodoro já vai governar com essa desvantagem. E ele começa o seu governo mesmo em 1891 e acaba em 1891. Ele governa só esse período, não chega a ser um ano, né? Menos de um ano, porque ele trata o Brasil como se fosse um quartel, como alguns aí. Então, tentando pôr mão de ferro, sem muita liberdade, sem jogo de cintura, sem discussão política, é saber que tem posições contrárias e devem ser vencidas pelo argumento, pela discussão, e não pela imposição. O Deodoro não conseguiu fazer isso. Ele tentou dar um golpe, fechou o Congresso. Olha que é o perigo desse negócio de fechar o Congresso, tá? Fechou o Congresso para se impor, mas não teve apoio, tá? Nem apoio popular e nem apoio dos próprios aliados ali. Ele tinha até uma expectativa com o Floriano. Floriano vem, não é por aí. E aí, no momento que ele tem uma crise de asma gigantesca, né, ele tinha esse problema, ele acaba renunciando e passa aí o poder para o Floriano Peixoto. Vamos ver se tem algum detalhe a mais aqui do Deodoro, que é na penúltima bolinha. Parece-me que não, né? Crise econômica, estava vivendo, política tal, decretou estado de sítio e fechou o Congresso. Nesse momento vai ter uma revolta da Armada, a Marinha, no Rio de Janeiro. Então ajuda aí a pressionar o Deodoro. Assume o Floriano. Vamos ver aqui o nosso tempo. Não sei quando eu comecei, mas tá ainda a tempo. O Floriano assume já com um pequeno problema. Ele vai ter uma oposição também. Peraí, todo mundo tem... mas é um pouco assim mesmo. Mas aqui o problema vem da própria Constituição. Então, um grupo vai dizer assim, ele não pode assumir a presidência, porque o presidente ficou apenas um ano no poder, na verdade menos de um. E falava na Constituição que tinha que ficar 2. Ou seja, tinha que ficar metade do mandato. Era 4 anos, então ele tinha que ficar 2. E ele não ficou. Então ele está lá de maneira inconstitucional. Ele teria que convocar novas eleições. Ele não faz isso. Por quê? Porque ele vê uma brecha na lei. Cheio desse negócio no Brasil, né? Não sei se só no Brasil, mas aqui é muito. Então tinha lá uma disposição transitória. Pela interpretação dessa transição, ele poderia. Por quê? Porque ele e o Deodoro não foram eleitos pelo povo. Eles estavam lá eleitos pelos deputados de maneira indireta ali, né? Então, esse dispositivo não cabia a eles. Ele poderia, então, assumir. Essa interpretação é possível? É possível. As duas são possíveis. Mesmo que a primeira nos parece mais correta. Mas isso não importa. Importa que, considero a segunda e vou ficar no governo. E aí ele vai passar o período todo com essa oposição. Uma legalista, falando que ele está lá como fruto de um golpe, que ele assumiu o poder sem ter direito. E outra oposição que vai ser, inclusive, militar. Armada. Bom, mas temos algumas características legais aí do Floriano. Ele se aproximou ali dos jacobinos, fez algumas políticas populares, diminuiu lá o preço dos alimentos, de primeira necessidade, diminuiu o preço controlou, né, o preço dos aluguéis, mandou fazer casas populares. Então isso é muito importante. Mas só no Rio de Janeiro.
Então não foi uma política aí nacional, mas já mostrava uma tendência, né? Mas ele também era muito severo, muito duro, intransigente também, como a maioria dos militares, com todo respeito. Então o que ele recebeu a alcunha, né, o apelido de Marechal de Ferro? Na verdade, porque também ele tratou os inimigos com essa mão de ferro mesmo. Então nós temos aqui dois grandes momentos em que houve essa resistência ao Floriano. O nosso texto fala duas, mas eu encontrei outra. Então Floriano conseguiu primeiro uma resistência, ele enfrentou em 1892, foi uma sublevação da fortaleza de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Eu acho que nem aparece no nosso texto, mas ela existiu, mas foi fácil, rapidamente enfrentada e controlada. Depois, em 1893, começa uma outra revolta, chamada de Revolta da Armada. Então vai aparecer aí, então, a segunda revolta da Armada. O almirante Custódio, no Rio de Janeiro, se volta contra ele, que está inconstitucional na visão dele, etc. São, inclusive, um bombardeamento, né? Ameaça de bombardear o Rio de Janeiro, foi uma coisa interessante. E essa revolta foi também marcante porque o Floriano a enfrentou, né? Ele comprou alguns navios, né? Que para nós modernos, mas de quem compramos não era tão moderno assim, que foram chamados, essa é uma esquadra de papelão. O papelão afunda no mar, mas não foi o caso, ele venceu, tá? Punho forte. No mesmo ano, estoura uma revolta no Rio Grande do Sul, 1893 a 95, que é a Revolução Federalista. É um conflito lá do Sul, entre centralistas e federalistas, e o Floriano vai ficar com um grupo mais centralista, né? E começa no Sul, vai até Santa Catarina. Em Santa Catarina vai ter um grande momento lá na cidade de Desterro, batalhas, inclusive dizem que centenas ali foram mortos, mesmo depois de vencidos, degolados, a mando do Deodoro. E depois o lugar recebeu o nome de Florianópolis, né? Além do massacre, tiveram que conviver com o nome do governante. Que colocaram isso ou por medo, ou porque queriam homenagear, ou porque queriam evitar conflito, não sei, mas ficou esse nome lá até hoje, tá bom? Mais de 10 mil mortos nesse conflito, mas acabou, tá? Ele também venceu. E o grande mérito do Floriano é que ele foi até o fim, né? E interessante, inclusive, é que no final ele vai passar o poder para o outro, e aí entra o fazendeiro, né? Começa a República dos Fazendeiros, acaba essa questão da espada e dos militares no poder, mas não a influência deles, né? Mas poder. E o grupo de jacobinos e florianistas, né? Vai ter um grupo chamado florianistas, vão tentar impedir isso na troca, na passagem do mandato. No Brasil não tem aquele negócio lá, o presidente que entra, vai, recebe a faixa do presidente que sai, os caras até, né, se cumprimentam, devem estar se odiando, mas se cumprimentam. Mas pode ser hipócrita, mas é um modo de dizer, é o jogo civilizado, da política, da democracia, é assim que funciona. Pois é, então eles planejaram, quando fosse esse momento, ia ter lá uma manifestação, tipo, fica Floriano. E a partir daí poderia acontecer, inclusive, um outro golpe. E eu não quis. Floriano não foi simpático com essa ideia. Ele simplesmente não apareceu para fazer essa passagem. Aí vão dizer, inclusive, que, né, foi uma grosseria, etc. e tal. Mas pode ter sido exatamente isso. Acabar com o movimento na sua origem. Fica o Floriano. Ele nem está aqui, quer dizer... Não tinha como acontecer isso, tá? Terminamos aí. Vocês veem um quadro muito legal, né? Uma foto de um quadro do Calixto, muito parecida simbolicamente com o da independência do Brasil, né? No centro ali, os braços estendidos, muito bonito, inclusive. E a questão
que está aí na página 321, mostra de maneira mais clara do que isso impossível, né, um quadro do Pedro Américo, mas olha a data, 1893, está muito próximo dos acontecimentos, né, da proclamação da República, não da Inconfidência, mas da proclamação, que é essa ideia de fabricar o mito. Cabeça de Tiradentes ali, tem roupa branca, né, então ele vai como quem vai para o sacrifício, o mito. Esquartejado, se não bastasse, ainda tem um crucifixo bem ali na cara dele, então está mais do que óbvio. Então lá está assim, pode-se afirmar que a representação de Pedro Américo, do Inconfidente Mineiro, já é logo letra A. Data dos primeiros anos da República, sugerindo a semelhança entre Tiradentes e Cristo. A B estaria errada, porque fala do período de independência. A C está errada, porque fala da denúncia da interferência da Igreja Católica, que aparece Cristo ali, né? Então está errada. Também não tem a via D e a E também não. Não foi dessa forma, tá? Isso na época da Inconfidência, talvez. Gente, é isso daí. Qualquer dúvida, mande lá o zap, façam as atividades e até mais.